O incêndio do edifício Joelma é uma tragédia que marcou a cidade de São Paulo e o Brasil. O incêndio ocorreu em 1º de fevereiro de 1974 e é considerado um dos piores incêndios da história do país em termos de perda de vidas humanas em um único edifício. Aqui está um resumo da história do incêndio do edifício Joelma. O edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, era um arranha-céu de 25 andares. Era considerado um dos prédios mais modernos e seguros da época, com mais de 700 pessoas trabalhando em suas instalações. Logo após sua inauguração, o edifício foi alugado para o extinto Banco Crefisul de Investimentos. O incêndio começou no início da manhã de 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h50, no 12º andar do edifício. As chamas se espalharam rapidamente devido a materiais inflamáveis no interior do edifício, e as escadas de incêndio estavam bloqueadas. O Joelma é ainda hoje o pior incêndio acidental em arranha-céus da história. Tomadas pelo desespero, algumas pessoas fugiram para o terraço e morreram carbonizadas, outras caíram ou se jogaram pelas janelas na tentativa de escapar das chamas. O incêndio na esquina da Avenida 9 de Julho com a Rua Santo Antônio aconteceu apenas 2 anos após a tragédia do edifício Andraus, a cerca de 2 quilômetros de distância, em 24 de fevereiro de 1972. Que deixou 16 mortos e mais de 300 feridos. Esse era, até então, o maior incêndio da história da cidade de São Paulo. Resgate e evacuação. Cerca de 1.500 profissionais foram mobilizados. Eram bombeiros, profissionais das forças de segurança, equipes de 5 diferentes hospitais estaduais e tantos outros particulares. A operação de resgate contou ainda com 14 helicópteros, 39 viaturas do Corpo de Bombeiros e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Logo no início do combate ao fogo, os bombeiros tiveram problemas, pois os hidrantes da região estavam defeituosos e não forneciam pressão suficiente. Foram deslocados então todos os carros-pipa disponíveis na prefeitura, cerca de 30, além de muitos outros particulares, que também ajudaram no combate. O resgate das pessoas que estavam presas nos andares superiores do edifício foi extremamente desafiador devido à intensidade do fogo e à falta de acesso às escadas de incêndio. Algumas pessoas foram resgatadas por helicópteros, mas muitos não conseguiram escapar. Por volta de 10h30, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio. O incêndio foi finalmente debelado com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Apenas às 14h20, todos os sobreviventes haviam sido resgatados. Número de vítimas. O incêndio do edifício Joelma resultou na morte de 191 pessoas e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. Dentre os mortos, cerca de 30 pessoas ficaram sem identificação, pois tiveram os corpos totalmente carbonizados. Até hoje o incêndio do edifício Joelma é considerado o segundo maior do mundo para este tipo de construção, ficando atrás apenas do World Trade Center em Nova York. Causas do incêndio. A causa exata do incêndio ainda é objeto de controvérsia. No entanto, acredita-se que tenha começado devido a um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar. Além disso, o edifício carecia de medidas de segurança adequadas,
como saídas de emergência, extintores de incêndio e sprinklers. A investigação sobre as causas do acidente, concluída e encaminhada à Justiça, em julho de 1974, apontava a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. Afirmava que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. Além disso, os registros dos hidrantes do prédio estavam inexplicavelmente fechados, apesar do reservatório contar na ocasião com 29 mil litros de água. Lições aprendidas. O incêndio do edifício Joelma levou a uma revisão profunda das regulamentações de segurança em edifícios comerciais no Brasil. Foram implementadas medidas mais rigorosas para prevenir incêndios e garantir a segurança dos ocupantes de edifícios comerciais. Após essa ocorrência, a legislação foi modernizada e os edifícios atuais possuem escadas projetadas para resistirem a 2 horas de fogo, o que permite a saída segura dos usuários e o acesso dos bombeiros para o combate ao incêndio e resgate. Legado. O incêndio do edifício Joelma deixou uma marca indelével na memória do Brasil como uma tragédia que poderia ter sido evitada com medidas adequadas de segurança. Ele serve como um lembrete constante da importância da segurança contra incêndios e da necessidade de regulamentações estritas para proteger vidas em edifícios comerciais. O edifício foi posteriormente reformado e renomeado como Edifício Praça da Bandeira. Hoje ele se encontra praticamente todo ocupado por diversas empresas e escritórios de contabilidade, engenharia e advocacia. Juntos, podemos transformar cada minuto de um tempo em um refúgio de aprendizado e segurança. Vamos construir um futuro mais brilhante para nossos amigos e familiares, porque a educação é o alicerce de uma nação. Que a busca pelo conhecimento nos inspire a construir um mundo melhor para todos. Obrigado por fazer parte dessa jornada.